A sua cabeça costuma ser bombardeada por pensamentos negativos e você não consegue parar? Pensamentos como, puxa, vai dar tudo errado, eu não vou dar conta, eu não consigo. Ou pensamentos de que eu vou passar mal naquela situação, isso vai ser horroroso, eu não vou conseguir sair. Ou um pensamento de que se as pessoas perceberem que eu estou tendo uma crise de ansiedade, elas vão achar que eu sou louco. Ou, quem sabe, um pensamento de que a sua ansiedade nunca vai melhorar, ou de que você nunca vai ser feliz, você nunca vai casar, não tem como dar certo, não tem como as coisas terem uma saída. Você costuma ter pensamentos negativos como esses e parece que eles ficam indo e voltando na sua mente? Se você respondeu sim, assiste esse vídeo até o final porque eu vou te ensinar uma técnica de reframing, que é um termo, é uma técnica para mudar o significado dos pensamentos negativos. E é uma das técnicas mais utilizadas por várias estratégias de terapia para fazer com que você consiga se libertar desse sofrimento. Então confere comigo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra formado pela Universidade de São Paulo, fundador aqui do canal Saúde da Mente. Na verdade, o nosso cérebro ele tem uma capacidade infinita de processar informações, ele tem uma capacidade muito alta de se remodelar, de criar novas conexões, de criar novos neurônios, novas áreas e conseguir aprender e desenvolver novas habilidades. E é essa capacidade que nós usamos para poder tratar quadros de ansiedade patológica. O problema é que o nosso cérebro ele também é uma máquina de inventar histórias e inventar explicações. Nossa mente não gosta de coisas que não tem uma boa explicação. E muitas vezes a gente vai inventar uma explicação para a nossa vida e nós vamos acreditar nessa explicação sem questionar. E em quadros de ansiedade patológica, dos transtornos de ansiedade, que eu falo em vários vídeos, como agorafobia, TAG, fobia social, transtorno de pânico, transtorno do estresse pós-traumático, entre outros, o que ocorre é que essas histórias elas ficam mais fortes e nós não conseguimos sair delas e nós acreditamos totalmente nessas histórias sem questionar. E isso vai fazendo com que esse circuito, né, esse músculo, entre aspas, do pensamento negativo fique cada vez mais forte. Na verdade, olha só que interessante. As pesquisas em neurociência, em psicologia, em psiquiatria, em medicina, que trata de fato quadros ansiosos, depressivos, elas são unânimes em colocar aqui o que causa o maior sofrimento na ansiedade, também em outros quadros, não é a situação ruim em si, não que não hajam gatilhos ruins, claro que há, mas é a história que a nossa cabeça cria para explicar aquilo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás, eu atendi uma paciente no consultório que tinha fobia social ou ansiedade social. Uma paciente bastante competente, ela era engenheira, tinha cerca de 35, 36 anos, era solteira, tinha vindo morar aqui em São Paulo, ela era do Sul, e ela tinha, né, essa ansiedade social, ela ficava muito vermelha, com muito suor, ela ficava com uma sensação da boca seca e que ela não conseguia falar, vinha um branco na mente quando ela tinha que apresentar reuniões no trabalho. Ela trabalhava numa empresa de engenharia bastante reconhecida. Ela tinha esses sintomas quando ela ia falar, mas ela tinha sintomas também em situações sociais, quando ela saía no happy hour com os amigos, quando ela era convidada para algum evento, quando ela tinha que conversar com o chefe dela, e isso estava limitando muito a vida dela. E ela falava a seguinte questão, né? Ela falava: olha, doutor Marco, você precisa dar um jeito de eu parar de ficar vermelha, de eu parar de ficar ansiosa, porque senão eu não vou conseguir ser promovida e eu não vou conseguir casar. E isso vai me deixar, vai ser, enfim, um atestado de infelicidade para o resto da vida.
Mas aí ela continuava, eu falava, mas me conta mais, como assim? Não, é porque eu sempre fui desengonçada, eu sempre fui tímida, eu nunca tive graça, eu sempre fui, enfim, né, aquela pessoa que ninguém notava, eu sempre tive muita dificuldade em falar na escola com as outras pessoas, eu ficava fechada, estudando e na verdade, eu nunca tive muitos namorados, enfim, eu sou meio feio, eu sou meio pouco atraente, ninguém se atrai por mim. E se eu perder o emprego, então eu não vou ter nenhum tipo de qualidade. E aí eu não vou casar. E se eu não casar, eu não vou ter filhos. E isso quer dizer que eu vou ser infeliz. Aí ela até parou, ela estava nesse looping de pensamento, ela parou e falou, talvez isso seja um sinal de que Deus não quer que eu estrague a vida de uma criança. Olha só como que foi o looping de pensamento nessa paciente. Isso é muito comum em quadros de ansiedade tóxica. Todos nós temos pensamentos negativos, mas se eles ficam muito intensos e eles ficam, digamos, escalando numa história de catástrofe e nós não conseguimos frear, isso tem que ser abordado, a gente tem que usar estratégias para que esse circuito ele seja interrompido, tá? Então, nesse caso, nessa paciente, ela tinha feito uma série de tratamentos que não eram eficazes, e aí eu tratei ela, na verdade, com uma medicação específica que diminuía rubor. Eu vou falar em outro vídeo, não vou falar aqui, porque senão vocês vão destoar, mas existe uma medicação que pode ajudar, e terapia cognitivo-comportamental para ansiedade social, que tinha alguns focos: mudar o significado desses pensamentos, mudar esse significado de como ela se autoavaliava e também ajudá-la a desenvolver habilidades sociais. Mas uma das técnicas que eu usei foi na consulta, né, antes de poder programar esse tratamento, foi essa técnica de reframing que eu vou falar agora para vocês. Mas antes disso, eu queria só lembrar, você que está vendo esse vídeo, que acha que ele está podendo te ajudar, você que está sofrendo e você que não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever. Clica aqui no botão vermelho, se você é inscrito, liga as notificações para você receber o nosso conteúdo aqui da Saúde da Mente e deixa aqui um like, clica aqui no joinha. Por quê? Porque isso manda uma mensagem para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Isso faz com que essa mensagem consiga atingir mais pessoas e fazer a diferença na vida de milhões de pessoas que estão sofrendo com ansiedade tóxica. De fato, tem muita gente. Depois eu vou falar os números em outros vídeos. Mas isso ajuda você além de se ajudar a mudar a saúde mental do Brasil. Então, como que é essa técnica de reframing? Como eu falei, várias terapias utilizam essa técnica. A terapia cognitivo-comportamental, ela utiliza isso para identificar, desafiar pensamentos e chegar em crenças centrais e construir novas crenças. Esse é o modelo. Mas, enfim, tem várias linhas de terapia que trabalham com conceitos que são mais ou menos parecidos, né? A ideia da terapia cognitivo-comportamental é porque ela é estudada e ela é mais eficiente, simplesmente isso, e porque ela é um método mais estruturado, ela tem uma ordem, uma sequência que é muito organizada para que os pensamentos sejam mudados, a parte física seja mudada, a crença seja mudada e a habilidade social. E esse treino, mas esse treino com uma alta chance de sucesso, né? Esse treino de exposição exponencial que vai fazendo com que a pessoa consiga ir construindo a confiança, isso é feito de uma forma mais sistemática. Essa técnica de reframing, ela pode ser usada para todo mundo, mesmo se você não tiver ansiedade. Reframing é reenquadramento, mas seria uma ressignificação. Basicamente, seria como se fosse um jogo de futebol, né? Vamos dizer assim. Se você está olhando, né, com a tela o lance, às vezes você não sabe se foi impedimento ou não. Acho que mesmo quem não gosta de futebol tem uma ideia. E aí tem várias câmeras que conseguem mostrar outros ângulos
E é muito comum isso. Às vezes tem, enfim, 500 câmeras, tem o VAR, e mesmo assim a gente fica na dúvida, mas quando muda o ângulo, a situação é a mesma, mas nós vemos coisas que nós não tínhamos visto ainda. Então é usar esse conceito, tá? É como se fosse pedir o VAR do pensamento, né? Enfim, é uma metáfora, mas seria um reframe. E eu falei isso para ela, eu falei, olha, primeiro, deixa eu entender essa história, né? Quer dizer, então, que pessoas que são ansiosas, elas não devem ter filhos, porque senão ela vai passar para frente. E aí, assim, então quer dizer que não existe ninguém que você conhece que tem ansiedade, ou que, enfim, é um pouco explosivo, tem oscilações de humor e que tem filho? Quer dizer que só pessoas totalmente equilibradas o tempo todo que tem filho? Não, eu tive ansiedade patológica, já eu tenho filho. Então, assim, isso daí não faz muito sentido. Será que Deus, para mim, abriu uma exceção, para você não? Então, isso eu coloquei basicamente por quê? Porque era uma história, e é uma explicação, mas é uma história que não é realidade. Mas aí eu coloquei assim, olha, vamos fazer o seguinte, você falou que você não é casada porque você é desengonçada, você é feia, você é não interessante. Ok, pode ser que essa explicação seja correta. Mas vamos construir agora um exercício, né? Um exercício de inventar mais 4 ou 6 outras histórias, né? Então vamos pegar o fato de você não ser casada, vamos inventar, vamos tentar bolar. Pode ser que seja mentiroso mesmo, pode ser que seja de fato porque você é feia, você é desengonçada, que obviamente não é. Mas vamos inventar outras histórias? Então por que será que pode ser? E aí ela não sabia, eu posso falar, olha, pode ser por uma questão de que, enfim, tá faltando desbalanço aí entre homens e mulheres, enfim, em São Paulo. Pode ser que você sai menos para conhecer pessoas, você fica mais envergonhada, você costuma não se socializar tanto. Pode ser porque você fica vermelha, e eu entendi que quando você fica vermelha, você fica olhando para baixo e você presta muita atenção no que você está sentindo e você esquece o que a pessoa está falando? Pode ser? Pode ser. Pode ser que você fica, às vezes, tão preocupada com a questão de você ficar ansiosa, de não poder fazer nenhuma besteira, que isso faz com que você não consiga prestar atenção no que você vai falar e você acaba sentindo que todo mundo está te julgando? Pode ser? Pode ser. Eu falei, mas pode ser porque você vai embora mais cedo dos eventos, porque ela tinha me contado já? Eu falei, pode ser. Eu falei, olha, perfeito. A ideia é que eu não sei que histórias dessas são verdadeiras ou não. Vamos colocar aqui, enfim, pode ser que algumas sejam, outras não. Vamos pegar uma dessas histórias e ver cada uma delas e vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer a respeito, né? Se dá para a gente intervir de alguma forma. Por quê? Porque se for verdade que você é feia, não interessante, sempre foi, sempre vai ser, também não tem muito o que a gente fazer, né? Mas eu desconfio que talvez não seja. Vamos ver as outras. Primeiro, mudar a quantidade de homens e mulheres aqui em São Paulo. Não dá para fazer, né? Acho que isso fica mais difícil. Pode ser questão de sorte, mas sair mais, pode ser que aconteça? Pode ser que a gente coloque em prática? Pode ser? Vou colocar, mas eu não consigo. Tá certo. Ajudar você a estratégias para você ficar menos suada, menos vermelha. Isso pode te ajudar? Pode, a gente pode treinar isso. Treinar formas de você poder conversar e saber que você tem algo para falar, mesmo que você esteja meio com branco. De repente, umas estratégias para você poder ter assunto, fazer conversas assim em momentos de emergência. Pode ser. Algumas técnicas para que você possa aplicar e não precisar sair caso você se sinta desconfortável. Você acha que isso pode te ajudar? Ela fala, pode. Perfeito. E aí, então, com isso, eu estimulei ela a fazer esse treinamento de habilidades sociais e de terapia cognitivo-comportamental, que é o tratamento psicológico mais eficaz, junto com as outras estratégias para o rubor. E então foi exatamente isso, né, essas técnicas que eu utilizei para motivar ela na própria consulta, que eu vou ensinar para vocês. Então, vou só dar um nome para isso que eu falei para ela. Primeiro, perceba quando você está no looping de pensamentos. E quando você perceber, você para e fala, que história eu estou
contando para mim mesmo para explicar isso? Ou ainda, que história a ansiedade está contando para mim para explicar essa situação? Então, meu filho vai ser assaltado, eu sou uma péssima mãe, enfim, meu marido vai me largar, eu vou passar mal, eu vou ter um infarto, todo mundo vai rir de mim, eu sou fraco, tá? Qual é a história que a ansiedade está te contando? Ela está contando que eu sou fraco, que nada vai dar certo, e que eu sou azarado e eu nasci errado. Ok, perfeito. Vamos agora bolar, vamos forçar, mesmo que você não acredite, 4 outras explicações. Então, 4 outras explicações para que o seu filho não tenha respondido a mensagem, ou para que o seu chefe tenha falado aquela crítica no trabalho. Outras explicações para você poder estar sentindo ansiedade e não ter melhorado ainda. Outras explicações para o seu namorado, o seu marido, a sua companheira não ter respondido para você até agora, ou para ele ter criticado aquilo. Coloca outras explicações, mas inventa 4 outras histórias. E aí, depois que você inventar essas 4 outras histórias, assim como eu fiz com essa paciente, você vai focar naquelas histórias nas quais você pode intervir, ou você pode controlar ou pode influenciar. Então, por exemplo, a questão do filho não ter respondido mensagem. Pode ser que ele tenha perdido o celular, pode ser que tenha acabado a bateria, pode ser que ele não ligue para mim, pode ser que eu seja uma péssima mãe, pode ser que ele tenha sido assaltado, pode ser que, enfim, algo ocorreu, e ele simplesmente esqueceu. Ok, qual delas eu consigo intervir agora? Bom, agora nenhuma, né? Porque eu já mandei mensagem. Tá, aí eu vou falar, olha, já que eu não consigo, eu vou traçar um plano. Falar, olha, eu vou intervir mandando mensagem depois, ou daqui a 10 minutos. E aí você pode usar alguma técnica de relaxamento que tem aqui disponível no canal. Tem várias técnicas para a gente lidar com isso. Mas só o fato de você fazer esse processo, você já consegue interromper o fluxo de pensamentos negativos. Então, perguntar que história a ansiedade está contando para mim, 4 outras histórias alternativas e focar em qual você pode controlar, intervir naquele momento. Faça esse exercício. Quando você faz esse exercício, eu sei que na primeira vez pode ser que não deu certo. Por quê? Porque isso é um trabalho para reforçar esse circuito da calma, para desligar esse circuito que está ativado da ansiedade. Mas com um pouco tempo de prática, de persistência, junto com outras habilidades, isso faz diferença. E isso é uma das estratégias que mais funciona, tá? Então, que história, outras histórias e o que eu posso mudar ou interferir agora? Essas 3 perguntas e pegar e tentar inventar essa história, isso faz diferença, ok? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez eu peço para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas da sua família, filhos, parentes, tios, colegas de trabalho, pessoas que você acredita que estejam passando por isso, porque tem muita gente. São milhões e milhões de brasileiros, né? Antes da pandemia, o Brasil já era o país que tinha o maior número de pessoas com ansiedade, estimava-se ali uns 18, 20 milhões, e estima-se que isso tem aumentado pelo menos 25% a 30%. Então, faça essa corrente para a gente começar a tratar a ansiedade da forma correta e começar a nos libertarmos dessa prisão dos pensamentos negativos, ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.